graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o pastor Og, estou aqui para mais um devocional. Nós vamos falar de Atos capítulo 13. O título é Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. A partir do verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados de Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. João Marcos volta a Jerusalém. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando a Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João I pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após a mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, vós outros os que temeis a Deus, nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, embora não achassem nenhuma condenação de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele havia escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje eu te gerei.
e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz um outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudesseis ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. Ao saírem eles, rogaram-lhe que sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E esses, falando-lhe, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Aleluia. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Irmãos, esta passagem nos mostra muito claro a bênção da graça do Senhor. Aqui eles estavam falando, os discípulos falando ali para homens que conheciam muito bem a lei, que viviam a lei, colocavam em prática a lei, mas deixaram claro que a graça havia vindo, que a salvação era através do Senhor Jesus, que a própria lei, eu quero separar um versículo aqui, a própria lei mostrava que não havia salvação através dela, mas que o Senhor era a graça, era a salvação para eles ali. Eu quero destacar o versículo aqui, no finalzinho, versículo 47. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam na palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Veja só, aqui está dizendo que eles foram designados para a vida eterna, porque ali para eles, para os gentios, a lei era impossível, era algo que não havia, para eles não havia salvação, não havia como colocar aquilo em prática, não tinha mais jeito. E aí diz que eles se alegraram com a palavra de graça, com a palavra de salvação que chegou para eles. Os gentios ali eram aqueles que eles achavam que não mereciam nada, não tinha nada, eles eram os piores ali. Não havia nada para eles, não havia jeito para eles, mas a graça o alcançou. Cada um deles, eles se alegraram. Quero dizer para você que se há um motivo de alegria para nós, é a graça ter nos alcançado. Oh Jesus, como é maravilhoso saber que o Senhor é quem nos alcançou, que por mais que pudéssemos fazer, achando que merecíamos alguma coisa ou achando que não merecíamos nada, da mesma forma a graça nos alcançou. Quero dizer para você, meu irmão, a graça é para você. Não pense que você merece ficar enfermo.
Não pense que talvez você ande um pouco afastado e Deus não pode te guardar, porque você está afastado talvez há um tempo, porque talvez você, como esses homens, não se alegra tanto. Talvez para você, como aqueles outros ali, os homens da lei, você acha que tem algum merecimento, tem que fazer alguma coisa. Talvez para você, como muitos têm falado, não, este evangelho é muito fácil. É muito fácil servir a Deus assim, é muito fácil receber a salvação. Deixa eu dizer para você, é fácil sim para nós, porque nós recebemos pela graça, é pela fé. A Bíblia mostra isso, que apenas pela fé você recebe a graça e a salvação do Senhor. Mas eu quero dizer para você também, não há nada que você possa fazer também para Deus te amar. Talvez você pense que aquilo que você fez está repercutindo nos dias de hoje. Deus esqueceu o seu passado. Se você se entregou ao Senhor, você é nova criatura. O passado não importa. Importa quem você é hoje. Quero dizer para você, hoje você é filho amado. Essa é a sua condição. Pastor, eu não estou muito bem. Minha fé nesses dias foi abalada. Importa quem você é, não como você está. Você é filho amado de Deus. Isso é o suficiente para o Senhor proteger, guardar você. Por isso você está guardado, porque você é filho. Sabe, quando eu estava pensando nessa condição de filho, quando o filho corre para nós, né, o pai não vai falar, peraí, o que você fez primeiro, deixa eu ver o que está acontecendo, se você está certo, se você está errado, se você merece apanhar, se você merece uma punição. Não, nós abraçamos, colocamos ele no nosso colo, o guardamos e o protegemos. É isso que Deus tem para você. É assim que Deus trata você, é assim que Deus quer te tratar. E no final da passagem, é algo tremendo. Você vê aqui que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito. Os homens estavam contra os discípulos ali. Os homens da lei eram contra, queriam abafar a voz, queriam falar, não é fácil assim não. Talvez você vai ouvir gente falar assim, não, você pensa que ser salvo é assim? Você pensa que servir a Deus é fácil desse jeito? Não, não é fácil não. Tá muito fácil desse jeito para você, o que estão falando. Onde você vai, o que você ouve, que tá muito fácil. Que negócio é esse aí? Tá fácil demais. Mas ali nós vemos que eles falaram a palavra da graça, e ainda que falaram contra esta palavra, iam contra eles, tentando mudar aquela verdade, a verdade do Evangelho, a verdade da graça de Deus. A Bíblia diz ali que os discípulos estavam transbordando de alegria e no Espírito. Quero dizer para você, não feche, você também que tem falado desta palavra, não feche a sua boca, continue falando. Tem gente que tem medo às vezes de falar o seguinte, Deus vai me guardar da enfermidade. Mas e se Deus não guardar? Quero dizer, Deus é fiel à sua palavra. Se Ele falou que vai te guardar, se Ele falou que você está protegido, é isso que vai acontecer, é isso que tem acontecido. Nós temos falado com os irmãos que estão conosco, que convivem conosco, o Senhor o tem guardado. Eu quero dizer para você, encerrar dizendo, você é guardado, porque a palavra de graça chegou para você, não importa quem você é, chegou para os gentios, chegou para você, você é guardado, porque você é filho amado. Eu quero orar por você nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, abençoo porque eles são teus filhos, eles são abençoados porque são os teus filhos, e eles são guardados por isso, não é por nada que fizeram, não é por nada que deixaram de fazer, mas porque somos filhos, nós somos guardados. E eu quero declarar na boca de cada um de nós, a palavra da graça, a palavra do Evangelho da graça, jamais sairá da nossa boca, porque temos nos alegrado, estamos cheios do Espírito, temos nos alegrado no Espírito, porque temos experimentado que esta palavra é real, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, um beijo no teu coração e até uma próxima, em nome de Jesus. You lost your way, and it's safe to say that nothing could keep you